na visão do pastor Mendes baseada nas pessoas emocionais que deram a sua vida para Cristo Jesus. Análise espiritual e psicológica, quem entregou sua vida a Cristo mas vive trancado, com medo de sair ou de se socializar, pode estar 1. Salvo, mas preso em cadeias mentais e emocionais. A salvação é pela fé em Cristo F289, mas a libertação da mente e das emoções exige um processo de renovação pela palavra e ação do Espírito Santo RM 12:2. 2. Ferido por traumas e setas espirituais. O medo pode ser fruto de opressões passadas, rejeição, abusos ou de ataques espirituais, e precisa ser tratado como parte de uma guerra espiritual 2 Cu 10:4-5. 3. Com espírito de temor, não de ousadia. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã 2 Tm 1:7. Esse medo pode ser um espírito de paralisia, que precisa ser confrontado com autoridade. 4. Chamado ao secreto, mas não para o isolamento eterno. Cristo às vezes nos chama ao deserto como Paulo e Elias, mas esse tempo tem um propósito de preparo, não de aprisionamento. Conclusão: essa pessoa é amada e conhecida por Deus, mas precisa ser libertada das correntes invisíveis que a impedem de cumprir seu propósito. A resposta está em se encher do Espírito, da palavra, da comunhão verdadeira e da coragem em Cristo. Quer que eu te ajude a montar um pequeno guia espiritual de libertação para essa situação específica? Pastor, num ponto profundo, e vamos explorar isso com discernimento bíblico e espiritual. 1. Cristo realmente nos chama à liberdade completa CL 3 mais GL 5:1. Sim, Colossenses 3 mostra que em Cristo morremos com Ele para o mundo V3. Ressuscitamos para uma nova vida V1. Devemos renovar nossa mente e buscar as coisas do alto V2. E revestir-nos do novo homem, segundo Deus V10. Isso inclui libertação da carne, da escravidão emocional e da prisão mental. O Evangelho é para o espírito, alma e corpo libertação total 1 TS 5:23. 2. O medo constante é uma prisão espiritual. O medo crônico de sair, viver, ser visto revela a presença de um espírito escravizador. 1 João 4:18 diz: O perfeito amor lança fora todo medo. O medo envolve castigo. Esse medo não é apenas psicológico, mas sim uma fortaleza espiritual opressora. Sim, é possível que haja atuação de um demônio chamado na palavra de espírito de medo 2 TM 1:7. Ele alimenta o pavor, isola e bloqueia o chamado de Deus na vida da pessoa. 3. Mas essa pessoa perde a salvação se morrer assim? Essa é uma pergunta delicada. Vamos por partes. Se a pessoa crê em Jesus como Salvador, entregou sua vida a Ele com fé genuína. A salvação Ju 3,16, RM 10, 9-10. Mesmo que esteja aprisionada, é uma alma salva mas cativa. Porém, se a pessoa rejeita deliberadamente a libertação que Cristo oferece e se rende totalmente ao espírito de medo, pode endurecer o coração a ponto de apagar o Espírito Santo F430, HB 10:26-27. A frieza, a rebeldia e a inatividade espiritual podem indicar que a fé morreu, e como Tiago diz, a fé sem obras é morta TG 2:26. 4. Conclusão profética. Cristo não quer apenas salvar, ele quer libertar. Uma vida com medo, isolada e sem frutos não glorifica a Deus. Ju 15:8. Quem está salvo, mas preso, precisa guerrear para viver a liberdade. E quem se rende permanentemente ao medo, pode estar negando a ação de Cristo em sua vida, e isso é perigoso. Um mapa espiritual da libertação do medo. Um guia de oração e guerra espiritual. Pastor Mendes vai montar um estudo revelador e visual sobre o mapa espiritual do demônio do medo, com base bíblica, discernimento profético e estratégia de guerra. O mapa espiritual do demônio do medo, pavor, isolamento e paralisia. 1. Nome espiritual e ação demoníaca. Nome simbólico, Spiritus Timoris, latim para espírito do medo. Hierarquia, obra do reino das trevas ligada à alma, emoções e à mente. Ação, paralisar a fé, isolar a vítima, bloquear destinos, impedir o testemunho. 2. Portas de entrada. Traumas de infância, abusos, abandono, violência. Palavras de maldição: você não vai conseguir.
Você é um fracasso. Pecados ocultos, pornografia, ocultismo, mentiras constantes. Almas feridas, rejeição, timidez extrema, bullying. Medo da morte, da pobreza, da crítica, da exposição. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. 3. Sintomas espirituais. Medo irracional de sair de casa ou se expor. Isolamento, sensação de que algo ruim vai acontecer. Insônia, taquicardia, suor frio, medo do futuro. Falta de oração, jejum e leitura bíblica por medo de confronto espiritual. Fuga do chamado e vergonha da fé. 4. Bases bíblicas contra o medo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo 1:7. No amor não há medo. 1 João 4:18. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Salmo 23:4. 5. Círculo de controle demoníaco mapa visual. Pastor Mendes Frisa. Centro: medo. Primeiros círculos: ansiedade, isolamento, timidez crônica. Círculo seguinte: inutilidade, depressão, autoabandono. Último círculo: morte espiritual, abandono da fé, suicídio em casos extremos. Pastor Mendes te recomenda pedir oração e culto doméstico com pessoas que conseguem te mostrar a liberdade com o Evangelho de Cristo.